Bom, meu nome é Adão Machado, sou estudante de Física do curso, sou estudante de Física da Universidade Federal do Tocantins, e hoje eu vou estar ministrando a disciplina, hoje vou estar ministrando uma aula da disciplina de Arquitetura Atômica, de Arquitetura Atômica do curso de Física do professor Adão Linco. Tá? Então, os modelos atômicos. Esses modelos atômicos, eles passam a ser discutidos desde da Grécia Antiga, né? No período pré-Sócrates. Os filósofos Leucipo e Demócrito, eles já tentavam eles já discutiam, filosofava a ideia de como o átomo era formado, quais eram as características, como que a matéria era formada, por que a matéria era formada como que era a formação dessa matéria. Então eles já filosofavam essa ideia de como a matéria era formada, tá certo? Os modelos atômicos, aqui nesse primeiro slide, eu trouxe aqui alguns cientistas, né, que descobriram os modelos atômicos. Se eu não me engano, em cerca de 5 a 6 modelos atômicos. Só que para nível médio, né, a gente estuda mais os 4 modelos atômicos. Aqui, nessas imagens nós temos aí os modelos de Dalton, de Thomson, Rutherford e Bohr. Modelo atômico de Dalton. Então, o Dalton ele foi bem simples no seu estudo de modelos atômicos, né? Ele disse o quê? Que o átomo ele era esférico. Após suas análises, né, sobre o modelos atômico, ele foi um dos pioneiros após as teorias da filosofias, né? Ele foi bem categórico em descrever que que o átomo ele era formado ele era esférico, ele era macio, ele era indivisível, ele era homogêneo, tá? E apresentava uma característica esférica, no qual ele apelidou de bola de bilhar, né? Então ele assemelhou o átomo como uma bola de bilhar. Os postulados de Dalton foram: durante uma reação química, o átomo não são criados e nem destruídos. Eles apenas são transformados, né? Eles são rearranjados, tá? É como, por exemplo, se nós tivéssemos um elemento A e um B e ele forma o AB sem sem ocorrer algum tipo de destruição, tá? É mais ou menos isso. No qual se caracteriza como a teoria de lei Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, ela tudo vai se transformando. Então a teoria de Dalton era essa também, tá? Que em uma reação química esses átomos eles não são destruídos e eles não são perdidos, eles são transformados. Eles se transformam, se rearranjam formando novas substâncias. Os átomos de certo elemento químico não podem se converter em átomo de outro elemento. São conhecidas as reações nucleares, tá? Então, ou seja, esses átomos eles não podem se converter, né, em outros elementos. Eles são reformados. Modelo atômico de Thomson. Então, Thomson foi um outro cientista no qual ele, com base nas ideias de Dalton, né, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Thomson, tá? Só que antes dele descrever esse modelo atômico de Thomson, o Dalton, né, o Thomson, né, ele analisou uma ampola, né, uma ampola de Crookes, que é essa aqui, no qual ele estudou os raios catódicos, tá? Essa ampola de Crookes, ela tinha umas características, né? Ela tinha um cátodo, tinha um anodo. Então ele observou o quê? Que quando ele emitia feixes de luzes nessas ampolas, os raios eles sofriam um desvio, né, pelo lado positivo, né? O lado positivo era desviado em relação ao negativo, no qual ele chamou de raios catódicos.
que o desvio, no qual ele chamou de raios catódicos, né? O raios catódico nada mais, nada menos é do que o elétron, tá? Então é por isso que o Thomson ele foi considerado o pai do elétron, do elétron. Então o Thomson ele disse o quê? Que o átomo ele era esférico, ele era uma esfera positiva, no qual os elétrons estavam incrustados dentro desse átomo, tá? Ele diz que o átomo era heterogêneo, se eu não me engano ele identificou como o átomo sendo heterogêneo, e ele apelidou esse modelo atômico de Thomson como bola de bilhar. Modelo atômico de Rutherford já foi um modelo mais elaborado, digamos assim, né? Ele utilizou um experimento, tá? Um experimento no qual esse experimento, o experimento de Rutherford, o que foi que ele fez? Ele pegou, aí nós temos a imagem, tá? Ele pegou um bloco de chumbo, dentro desse bloco de chumbo ele colocou um elemento radioativo, o polônio. Nessa caixa de chumbo ele criou um orifício, foi um buraco, né? Ele fez um buraco. E na frente desse orifício ele colocou alguns anteparos, né, que foi a folha de alumínio, né, placa de chumbo, foi a folha de alumínio, uma folha de ouro e uma lâmina de... E ele colocou também uma lâmina, ele colocou uma lâmina ao redor após a folha de ouro, né? Aí nós temos o bloco de chumbo, placa de chumbo, na verdade, aí lâmina de ouro, e ele colocou um outro anteparo, ele colocou um outro anteparo após a folha de ouro. Então ele observou o quê? Que quando essas partículas elas eram emitidas pelo elemento químico polônio, ele observou o quê? Que esses feixos, né, esses feixos de luz, ele ultrapassava a folha de alumínio, né, e a placa de chumbo e atravessava a folha de ouro. Então ele observou o quê? Que algumas dessas partículas sofriam alguns desvios. Algumas sofriam os desvios, outras não. Outras não ultrapassava a folha de ouro e algumas ultrapassava de uma forma reta, algumas sofria desvios. Então era essas características do modelo atômico de Rutherford, que foi um modelo bem mais aperfeiçoado, no qual ele chegou às seguintes conclusões, né? Que o átomo ele era esférico, ele era heterogêneo, ele apresentava mais espaço vazio do que preenchido, que o átomo era constituído por elétrons, que no átomo o átomo ele apresentava um núcleo, que nesse núcleo ele apresentava prótons, que ele chamou de carga positiva, e que tinha também as partículas neutras dentro desse núcleo. Essas partículas neutras elas serviam como se fosse um equilíbrio, né, para equilibrar esse núcleo do átomo, no qual foi aceita, né, essas teorias. Ele apelidou de modelo planetário. Conclusão de Rutherford, né? A maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro. O átomo é formado por grandes espaços vazios, onde se encontram as cargas elétricas negativas, elétrons, e a eletrosfera é a região onde os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Poucas partículas alfa que passaram pelo centro foram desviadas de sua trajetória. O átomo é formado por uma pequena região onde se encontram as cargas elétricas positivas, os prótons, né, que é o núcleo esse pequeno espaço no qual ele quer dizer aqui que é o núcleo. O núcleo ele é constituído por quê? O núcleo ele é constituído por prótons e nêutrons, né? Minoria das partículas alfa que passam pelo centro foram refletidos. Os átomos possuem uma pequena região central, ele é maciço e o núcleo, né? Aí nós temos o último modelo, um outro modelo atômico, que foi o Bohr, né? O Bohr ele já disse, através das outras ideias também, né? Ele defende um modelo no qual também é bem aceito, né? E bem estudados, tanto no nível fundamental, médio, superior, pós
as pós-graduações. Qual foi o modelo atômico de Bohr, né? O Bohr diz que o átomo também ele era esférico, só que ele era constituído por camadas, tá? O átomo ele apresentava um núcleo que era formado por prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo tinha os elétrons, tá? No Rutherford, ele diz que os elétrons eles giravam de uma forma elipsada, assim, ó, nesse formato de uma elipse. Já o modelo atômico de Bohr, ele diz o quê? Que o átomo ele gira, que os elétrons giram ao redor do átomo de forma circular, tá? E ele diz também que esse átomo ele é constituído por camadas e que os elétrons, existe dois estados do elétron. Nós temos o estado fundamental, que é onde o elétron está mais próximo do núcleo, e temos o estado excitado, que é quando o elétron ele absorve energia, né? Ele consegue ultrapassar essas camadas, vamos dizer assim, que são as camadas K, L, M, O, P, Q, né? Os orbitais é a região onde há a probabilidade de encontrar elétrons. Então, ou seja, no modelo atômico de Bohr, os elétrons eles giram em formato circular, e esses elétrons eles podem, quando eles absorvem energia, eles passam do nível de menor energia e vai para o nível de maior energia. Depois eles retornam para esse nível de menor energia, liberando luz ou calor. O modelo atômico mais atual já é um modelo mais no formato de um plasma, tá? No qual aí ele deu núcleos e tem as nuvens eletrônicas, tá? Já é mais aqui voltado para química, mais uma para física clássica, né? Eu creio que é James Chadwick, né? Descobre os nêutrons, Arnold Sommerfeld orbital elíptico, que é esse sentido, Luiz de Broglie, princípio da dualidade, né? Que o princípio da dualidade é o quê? Que o átomo, uma hora, ele pode se caracterizar como princípio da dualidade, que o átomo, uma hora, ele é considerado como elétron, como energia, é alguma coisa assim, né? Princípio da dualidade. O princípio da dualidade é que há duas definições, né? Para o átomo ou para um elétron. Do comportamento dual de onda, partícula também se aplica à matéria, né? Que o átomo ele pode ser considerado uma onda e uma partícula, mais ou menos isso, o princípio da dualidade. Werner-Heisenberg, princípio da incerteza, nuvens eletrônicas, maior probabilidade de encontrar os elétrons, né? Que são nas nuvens eletrônicas. As nuvens eletrônicas são mais ou menos isso aqui, que é a região onde há a maior probabilidade de encontrar um elétron. E Linus Pauling, princípio da exclusão. Os elétrons em um átomo não podem apresentar os 4 números quânticos iguais, né? Que aí a gente já entra mais na parte da química quântica, né? Que é a química dos orbitais, que é onde estuda as teorias dos orbitais moleculares, né? O princípio da exclusão de Pauling quer dizer mais ou menos isso, né? Que em cada orbital não pode comportar mais de 2 elétrons, né? Que entra a parte dos spins, que esses spins têm que estar de forma um para cima, outro para baixo, são análise mais teórica. Então, assim, essa é a minha aula hoje sobre modelos moleculares. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu sou acadêmico de física da Universidade Federal do Tocantins e agradeço a participação de vocês, tá? Professor da disciplina é o Adam Lincoln Monetel, tá bom? E o nome da disciplina é Arquitetura Atômica Molecular, tá? Muito obrigado.